Essa é uma manhã de lançar palavras de adoração ao seu Deus. Louve ao Senhor. A Bíblia nos diz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Essa vida que nós vivemos, ela não precisa ser uma vida de dores, ela não precisa ser uma vida de arrependimentos, ela não precisa ser uma vida de remorso. Essa vida que nós vivemos, irmãos, é uma vida que Deus nos chama para viver uma vida de alegria, de plenitude e de justiça. Esse hino que nós louvamos, ele fala sobre a redenção, sobre nos redimir, sobre nos tirar de um lugar de pecado, nos tirar de um lugar de dor, nos tirar de um lugar de vergonha. Jesus nos libertou. A cruz de Jesus lava os nossos pecados e faz de nós pessoas melhores. Ei, você ainda não está vivendo o seu melhor momento. Você ainda não é a sua melhor versão, mas você está no processo. Diga comigo, eu estou no processo. E eu quero te estimular nessa manhã a lançar palavras sobre o seu futuro, sobre o seu melhor você. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está caminhando com você. Jesus disse, depois da sua obra redentora, Ele morreu na cruz e disse: eu não vos deixarei sozinhos. Você não está sozinho, ainda que tudo ao seu redor pareça desesperador, pareça muito tenebroso. O Senhor Deus caminha com você. Portanto, nessa manhã, diante dessa cruz que nos libertou, nos fez melhor do que nós éramos e fará de nós melhor do que nós somos hoje. Eu quero que você lance palavras proféticas sobre o seu você do futuro. Eu quero que lá na frente, pelos olhos da fé, você veja você hoje aqui nessa igreja e você diga: valeu a pena aquelas palavras proféticas que você me lançou. Ei, qual a área da sua vida que precisa de aperfeiçoamento? Essa é uma manhã de libertação. Essa é uma manhã de cura, de salvação. Essa é uma manhã de projeção. Projete você daqui a 2, 3, 5, 10 anos e diga para você: vai dar tudo certo. Diga, bata no seu peito e diga: vai dar tudo certo. A minha família dará certo. Os meus negócios darão certo. A minha vida ministerial dará certo. Não está perdido, porque a cruz nos libertou do peso da morte, nos libertou do peso do pecado, nos libertou. Aleluia! Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, 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 poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. O altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia! Aplauda o Senhor nessa manhã, meus amados. Ele nos libertou.
Glória a Deus. Vire para a pessoa que está do seu lado, dê um bom dia para ela, dê um sorriso, fala: acorda aí, irmão. Êxodo, capítulo 6, versículo de número 6. Não é o 666 não, tá, irmãos? Inclusive, você que gosta do tema de escatologia, nós temos a Academia das Nações, que mostra a nossa visão sobre o fim dos tempos. E é uma visão esperançosa, uma visão muito boa. Inclusive esse número 666, aqueles que têm medo, né, desse número, precisam se inscrever na Academia das Nações e entender qual o propósito de Deus para o fim dos tempos. Mas Êxodo capítulo 6, versículo 6, nos diz assim: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braços estendidos e com grandes manifestações de julgamento. Pai, nessa manhã nós nos encontramos diante da tua presença, e nós te louvamos porque existe uma mesa posta, existe uma comunhão dos santos, existe um aperfeiçoamento do teu corpo, meu Pai. E tu que és a nossa cabeça e nós que somos o teu corpo, nós te pedimos que se o Senhor esteja acima de nós, nos ajudando nas nossas dificuldades, nos encaminhando por bons caminhos. Eu te peço, Senhor, que nessa manhã os teus filhos recebam da tua graça, do teu favor, da tua redenção, da tua remissão, do teu poder e da tua graça, para serem melhores a cada dia, em nome de Jesus. Tome seu assento. O processo de libertação do povo de Israel do Egito é muito parecido com, ou na verdade, ele tipifica, ele simula ou ele dá uma ideia do processo de libertação das nossas vidas, dos nossos pecados. E eu achei muito propício o último louvor que foi dito, que a cruz de Cristo, ela nos libertou de nós mesmos. E eu estava conversando com a minha esposa esses dias, vendo um vídeo do bispo lá em Israel, falando sobre aquele vídeo, sobre aquele louvor quebra do oleiro, né? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do... Eu não sou o pastor Jedson que gosta de cantar, eu só estou fazendo vocês lembrarem o hino. Mas esse hino ele fala sobre quebra minha vida e me faça de novo. Quantos já ouviram esse louvor aqui? Pois é, e o bispo, eu e minha esposa estávamos até discutindo isso lá em casa, né? Eu mandei no grupo, em alguns grupos, esse texto do bispo. E ele diz que esse hino ele não é mais para nós, que fomos libertos do pecado. Uma vez nós precisávamos ser quebrados como um vaso na mão do oleiro. Inclusive esse texto ele está na Bíblia, né? Lá em Jeremias, quando o profeta ele é chamado para descer à casa do oleiro e ver o oleiro fazendo um vaso, e aquele vaso ele fica imperfeito. Então o oleiro vai, quebra aquele vaso e começa de novo. E o Senhor diz: eu farei com vocês o mesmo que eu fiz com esse vaso. Eu vos remodelarei, né? Tirarei as imperfeições e farei vocês melhores. Mas o bispo ele nos lembra que uma vez que nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Nós já fomos quebrados, nós já fomos remodelados. As coisas velhas se passaram e a Bíblia diz que tudo se fez novo. Então o Senhor, né, nos lembra através da reflexão do nosso bispo, que em Cristo Jesus nós já fomos lavados, nós já fomos remidos, nós já fomos santificados. E o que precisa nesse processo, irmão, não é retroceder, não é voltar para o Egito, voltar para a escravidão, para que todo o processo ele seja
refeito. Portanto, a Bíblia nos lembra que, né, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que nós nos tornamos novos. E nessa novidade de vida, você não precisa mais ser quebrado, você não precisa mais ser remodelado. O que você precisa é ser trabalhado. O que você precisa é ser aperfeiçoado naquilo que você já foi transformado em Cristo. A vida do cristão, ela não é uma vida de retorno ao pecado e voltar todo o processo de salvação. A vida do cristão, ela é uma vida de progresso. Quantos aqui acreditam que estão em progresso e não em retrocesso? Você não está regredindo, você não está voltando para as mesmas situações, mas você está progredindo. Portanto, você na sua caminhada cristã, você está em processo de avanço. E aqui na Comunidade das Nações nós dizemos muito isso. Nós estamos em modo avanço. Ainda que algumas vezes você precise andar, como o bispo disse, né? Com aquela plaquinha no seu pescoço dizendo assim: desculpe, estou em obras. Você é um processo de evolução do Evangelho, você é um processo de transformação pelo sacrifício de Jesus, você é um processo de libertação do pecado para uma vida que agrade a Deus. Mas você não está regredindo de forma alguma. E esse texto de Êxodo capítulo 6, versículo 6, ele fala algumas coisas importantes a respeito do nosso processo de salvação. E eu queria compartilhar com vocês a partir de um outro vídeo que eu estava vendo da Comunidade das Nações, que é daquele bispo norte-americano Joseph Mattera. Na imersão profética de fevereiro desse ano agora, de 2023, ele veio e falou a respeito das propostas que Faraó fez para Moisés para impedir a libertação do povo. E na sua vida, na minha vida, nós constantemente vivemos algumas dessas propostas que nos impedem de sermos lavados, remidos, justificados, santificados, aperfeiçoados no Senhor. E essas três propostas que Faraó fez para Moisés, tentando impedir a sua libertação, elas refletem algumas lições importantes na nossa vida. Mas Êxodo capítulo 6 diz assim: eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Nós sabemos que o povo de Israel estava vivendo há mais ou menos 430 anos em escravidão. E sabe qual o problema da escravidão, irmãos? É que um dia você se acostuma com ela. A escravidão do pecado, a escravidão da tristeza, a escravidão da depressão, nós vivemos muitas vezes debaixo dela durante tanto tempo, que por mais que ela nos cause dor, por mais que ela nos cause constrangimento, por mais que ela nos cause sofrimento, às vezes a gente se acostuma com a escravidão. A gente ora ao Senhor, mas a gente nem espera mais ser liberto daquele mal. A gente nem espera mais, a gente acha que aquilo é um fardo que nós temos que carregar para o resto das nossas vidas. Aquelas dores, aquelas lamentações, aqueles pesos que nos prendem ao pecado ou nos prendem ao passado. Mas nessa manhã, essa mesa posta, Jesus morrendo na cruz e pouco antes fazendo a Santa Ceia, nos mostra que nós estamos sendo libertos das nossas dores. E assim como Deus falou para o povo de Israel: eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância e nos tirar das cargas do nosso Egito. Eu não sei qual é o Egito que você tem enfrentado nessa manhã. Eu não sei qual é o fardo que você tem carregado, a desesperança ou a desilusão. Mas uma promessa Jesus fez, que Ele nos daria a vida.
A vida é liberdade, essa vida em Cristo é uma vida sem remorsos, sem dores e sem tristezas. Portanto, nessa manhã você está sendo estimulado a abandonar a carga do Egito. Tanto que Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nessa manhã, essa mesa e esse texto, ele nos mostram que em Cristo nós temos alívio e refrigério. E o Senhor, ele diz: e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com manifestação de julgamento. Entenda, irmãos, a manifestação de julgamento que esse texto nos diz, significa que o julgamento não é sobre você que aceitou a Cristo. E essa mesa posta nos mostra novamente isso. Quando Jesus estava com os seus discípulos e ele disse que desejava muito passar aquele momento com os seus discípulos, o julgamento não era para os discípulos, não era nem mesmo para Judas, o traidor. Porque Judas estava à mesa, participou da ceia do Senhor. Jesus desejava também estar com Judas, mas o julgamento é contra aquilo que te escravizou. O julgamento nessa manhã não é sobre você, não é sobre o que você passou, sobre o que você fez. O julgamento do Senhor é um julgamento de livramento contra aquilo que te escravizou. Jesus, através do Espírito Santo, está andando neste lugar, está julgando aquilo que te prende, dizendo: ei, chegou o tempo da libertação, chegou o tempo de você ser solto, ser livre, ser curado, ser liberto dessas escravidões. O julgamento não é sobre nós que estamos em Cristo, mas o julgamento é sobre as amarras do Egito que tentam nos escravizar novamente. Ei, o julgamento do Senhor está vindo contra aquilo que te aprisiona. O julgamento do Senhor está vindo contra aquilo que te entristece, contra aquilo que te impede de participar da ceia, contra aquilo que te impede de ser livre, salvo, curado e liberto. Porque o julgamento do Senhor contra o Egito não foi para assustar ou para afastar o povo de Israel, mas foi para livrá-los. Nessa manhã eu declaro que a sua vida está sendo liberta das amarras que te impedem de sorrir, das amarras que te impedem de seguir um caminho de santidade. Porque o julgamento do Senhor está vindo contra aqueles que tentam te tirar dos caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Resgatarei com braço estendido. E aí ele continua dizendo: tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. Isso aqui significa que nós temos identidade no Senhor. Você não é órfão, você não é fruto do acaso, você não é, sabe, irmãos, apenas mais um no meio da multidão. Você pode dizer nessa manhã: eu sou filho. Diga com mais força para acordar, senão vocês vão acabar dormindo. Diga: eu sou filho. E por ser filho, você tem identidade de Deus. Você tem uma marca chancelada em você, dizendo: ei, Satanás, esse é meu filho, minha filha. Eu morri por ele e você não tem poder sobre ele. Sabe, na polícia, e na verdade no direito, nós temos uma contravenção penal, que significa que é quando você não se identifica para a autoridade policial. Quando você está andando na rua e por algum motivo suspeito a polícia te para e fala assim: quem é você? E você está sem a sua identidade e você não quer se identificar, você comete um pequeno delito, uma contravenção penal. Você pode ir para a delegacia por você não se identificar. Isso não é diferente da nossa vida espiritual, irmãos. Todas as vezes que a sua identidade como filho de Deus, ela é omitida. Todas as vezes que a sua identidade como salvo, remido, lavado e amado do Senhor,
ela não é exposta, que você não anda com a sua identidade celestial de filho de Deus, você está sujeito a uma prisão do cativeiro de Satanás. Todas as vezes que você é confrontado diante de um problema, ou diante de uma autoridade, seja ela física e espiritual, e você não se identifica como aquilo que você é, um filho amado de Deus, você é sujeito às prisões do mundo, de Satanás, da carne. Portanto, nessa manhã, quando o Senhor ele nos diz nesse texto que tomar-vos-ei por meu povo e eu serei vosso Deus, Deus está dizendo, irmãos, que no processo da lavagem, da purificação, da remissão, como foi cantado aqui, você tem uma identidade de filho de Deus, e essa identidade faz você poder dar carteirada no mundo espiritual. Quantos aqui já ouviram falar sobre carteirada? Já ouviram, né? Carteirada é você ser autoridade e dar uma carteirada para entrar num show que é pago e você entra de graça. Eu não faço isso não, mas tem muito policial que faz isso. Mas quando você está em Cristo e você é nova criatura, você tem a possibilidade de no mundo espiritual, através da sua identidade, você é chamado VIP, Very Important Person. E o Senhor ele te dá acesso a coisas que antes você não tinha. Você tem o Espírito Santo que te consola nas suas tristezas. Você tem o Espírito Santo que te dá acesso a sonhos, visões, te dá acesso a um novo lar, a um novo ambiente, a uma nova atmosfera de transformação. Essa identidade como filho de Deus, ela nos leva a lugares melhores. E ele diz, e saberei que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito. Sabe, irmãos, Deus ele não quer te salvar apenas para tirar a sua dor, ou para tirar o seu pecado, ou para te fazer ir para o céu, não. Ele quer que você o conheça, Ele quer que você tenha intimidade com Ele, Ele quer que você saiba o poder do Senhor na sua vida. E nesse processo de salvação, durante o período que o Senhor prometeu isso para o povo de Israel, quando o povo de Israel ouviu isso e falou assim, beleza, nós vamos ser salvos da escravidão do Egito. Eles começaram a sofrer alguns reveses na sua caminhada, ao ponto deles terem ouvido Moisés dizer que eles seriam salvos, eles se alegraram, mas quando chegou as provações, eles falaram, Moisés, por que você fez isso? Por que você não nos deixou padecer no Egito? Por que você não deixou a gente quieto? E no nosso processo de salvação, de remissão, de santificação e de aperfeiçoamento, você vai ser, inevitavelmente, meu amado, minha amada, confrontado com alguns problemas, com algumas situações desagradáveis. Mas lembre-se, isso faz parte do processo em que o Senhor ele está tirando o Egito de dentro de você. Não bastava que o povo de Israel fosse tirado do Egito. Não bastava que o povo de Israel fosse tirado daquela situação de escravidão. Era necessário que o Egito, que estava impregnado, que estava, sabe, irmãos, conformado no coração daquele povo, também fosse tirado. O Senhor, Ele está, nessa manhã, nos aperfeiçoando, para que o Egito que havia dentro de nós, ele seja tirado. Para que as nossas mazelas, para que os nossos problemas, para que os nossos pecados, eles sejam cravados na cruz do Calvário junto com Cristo. Para que você possa dizer, eu sou uma nova criatura. Aleluia. Pode aplaudir, Wellington, já que você está aplaudindo. Essa é uma manhã de Santa Ceia. E você é convidado nessa manhã a participar da mesa com o Senhor. Só que não como escravo. Sabe, você não é chamado para participar dessa ceia como alguém indigno, alguém que não merece, alguém que, sabe, não tem valor. Essa manhã e esse texto que nós estamos meditando, essa mesa posta, ela nos lembra que nós somos amados por Deus.
que nós somos lavados e remidos. Isso é importante, irmãos, porque nos tira o peso do Egito de dentro de nós. Aquilo que parecia impossível para nós, Jesus realizou na cruz do Calvário. A nossa salvação, que nós não conseguiríamos por nossas forças, o próprio Deus, Ele se reencarnou, se fez carne para nos dar a salvação. Mas Ele não quer apenas que nós sejamos salvos, Ele quer que nós sejamos poderosos nessa terra. E eu quero falar esses 3 textos, essas 3 propostas eu vou dizer de Satanás, porque embora a gente esteja lendo o texto de Êxodo que fala de Faraó, ele fala sobre Satanás nas nossas vidas nesse processo de novo nascimento, nesse processo de nova criatura. E o primeiro deles encontra-se em Êxodo, capítulo 8, versículo 25. Se puder projetar aí para mim, por gentileza. Observem bem que nesse processo de salvação do povo de Israel, de libertação, melhor dizendo, foi necessário que o coração de Faraó se endurecesse, e foi necessário que algumas coisas acontecessem para que esse julgamento fosse colocado sobre a casa de Israel. E aí no capítulo 8, versículo 25, diz assim: chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus na terra. E aí, pode passar o próximo aí. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque o ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Pode passar. Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disse. Só o último. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus, no deserto. Somente que saindo, não vades muito longe, orai também por mim. Esse é o primeiro aspecto da vida do novo nascimento. Obrigado, só até aí. Esse é o primeiro aspecto, irmãos, da vida de um novo nascimento, ou de uma nova vida em Cristo Jesus, liberto do pecado, da transgressão, das tristezas, da culpa, que o inimigo ele tenta nos fazer continuar no Egito. Esse oferecimento dessa proposta de Faraó foi para que o povo de Israel não se libertasse completamente daquilo que os escravizava. Quando Deus falou que ia libertar o povo, Faraó sabia que eles nunca mais voltariam para aquela terra. E em nome de Jesus eu quero declarar que aquela vida que você viveu, aqueles caminhos que você percorreu, aquelas tristezas pelas quais você passou, você nunca mais voltará para elas em nome de Jesus. Porque você não se submeterá a essa tentação de Faraó, ou dos inimigos da sua alma. Sabe qual é essa tentação? É a tentação de você continuar com laços com o seu passado. Nessa manhã, Deus está dizendo através desse texto que você está em processo de libertação da escravidão, ou se você já foi liberto, você rompeu com esse velho local onde você se encontrava. Não à toa, Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Deus, Ele quer para nós, irmãos, uma libertação que diz respeito a nós nos afastarmos da nossa vida. Quando Ele diz que nós somos nova criatura, significa que as suas velhas amizades, elas não combinam com o seu novo você. As velhas falas ou os velhos discursos não combinam com quem você é. E Satanás a todo tempo, ele fica tentando dizer: não, você é livre, mas fica aqui do meu ladinho. Isso aí significa, irmãos, que nesse processo de libertação,
Nós temos que romper com o jugo da velha vida por completo. Não adianta você ficar apegado àquela sua velha vida, você ficar apegado a velhas amizades, você ficar apegado a velhos hábitos, a velhas imagens. Aquilo que você fazia antes não combina mais com você. Na época da sua escravidão, você servia a sua carne, você servia aos seus desígnios e aos seus desejos. Mas em Cristo Jesus, nós somos livres para avançar para uma nova terra. A terra que o Senhor tem prometido para você é uma terra de santidade, uma terra de santificação, uma terra de purificação. Portanto, você precisa dizer não a essa primeira investida de Satanás, de permanecer com um pezinho naquele lugar que antes te fazia tão bem, mas hoje não combina com a sua natureza liberta, salva, curada, transformada, redimida. Aleluia! Ofereçam sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. Esse é o convite de Satanás para você. Para você oferecer sacrifícios ou continuar um crente Raimundo, que é um pé na igreja e outro no mundo. Não, eu vou oferecer sacrifício para o Senhor, eu vou estar na casa dele, mas eu vou continuar fazendo as velhas coisas porque não tem nada a ver. Ei, irmãos, se o povo de Israel tivesse aceitado esse convite, eles estariam servindo ao Senhor como escravos no Egito até hoje. Mas eles disseram não a essa proposta de, nesse novo nascimento, ficar apegado às velhas histórias, ficar apegado a velhas memórias, ficar apegado a velhos sentimentos ou a velhos hábitos. O Senhor nessa manhã, Ele nos deu a capacidade nele de rompermos com os velhos padrões destrutivos e pecaminosos. Diga para essa primeira proposta: ei, proposta, eu te rejeito, eu te abomino, porque o caminho de Deus para mim é uma nova terra. E diante dessas palavras que você disse, eu declaro em nome de Jesus que você avança para uma nova terra e deixe aquela terra para trás. A terra que te prendia à escravidão está ficando para trás em nome de Jesus. Você rejeitou o convite de continuar em uma vida dupla. Glória a Deus por isso. Tiago 4, versículo 4, por gentileza. Tiago 4, 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aqui Faraó estava sendo esse inimigo, dizendo: fiquem aqui, por aqui, mas nós, em nome de Jesus, e por essa mesa tão farta, irmãos, e esse corpo e esse sangue que nós absorveremos daqui a pouco, nós podemos dizer que nós somos amigos de Deus, porque nós rompemos com esses velhos padrões. E você rompeu, a partir de agora, se ainda tinha alguma coisa no seu passado que te fazia continuar sendo escravo, nessa manhã, diante dessas palavras que você proferiu, eu declaro que você é livre em nome de Jesus. Malaquias 3:18. Obrigado, mano. Dá até um arzinho gostoso no coração, né? Quando prega com música. Malaquias 3:18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Você serve a Deus nessa manhã. Você é chamado de justo, porque a sua justiça não vem dos seus atos, mas vem da libertação da escravidão por Jesus. A segunda proposta que o inimigo das nossas almas tenta nos fazer está em Êxodo capítulo 10, versículo 10. Você já disse não para a primeira proposta de Satanás de continuar vivendo a mesma vida, os mesmos padrões.
Só que isso não é fácil. Esse processo, ele demanda coração fechado de Satanás contra você, ódio e muitas vezes esforço da sua parte. E aí, você perseguiu, você persistiu e você disse: eu não quero mais essa vida de escravidão, eu não quero prestar culto ao Senhor com um pezinho no Egito, eu quero ser livre verdadeiramente. E o Senhor diz sim e amém para essa palavra que você diz. Mas vem a segunda proposta de Satanás. Disse: replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças, vede, pois tendes conosco más intenções. Pode passar. Não há de ser assim, ide somente vós, os homens, e servir ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. A segunda proposta de Satanás contra uma vida de libertação, de riqueza e de intimidade com o Senhor, é que quando você decide romper com o pecado, você está constantemente sendo estimulado a esquecer da sua família, a esquecer daqueles que são importantes para você. E a Bíblia nos disse que nesse texto, que aquele que, na verdade outro texto, abra para mim por gentileza 1 Timóteo 5, versículos 8 a 11. 1 Timóteo 5, 8 a 11. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Esse texto de Timóteo, e baseado nesse texto de Êxodo, significa que nessa proposta de Satanás, ele quer fazer você achar que a salvação é apenas para você, ou que a partir de agora que você é salvo, você não precisa mais se preocupar com a sua família, não precisa se preocupar com a sua descendência, ou você permanece no Senhor por causa de uma palavra coach, ou uma palavra de autossuficiência. Sabe, irmãos, a Bíblia nos diz que Deus é um Deus geracional. A Bíblia nos diz que Deus, Ele abençoa até a terceira e quarta geração, amaldiçoa até a terceira e quarta, mas Ele abençoa até a milésima geração. Sabe o que essa proposta de Satanás tem dizendo? Dizendo que você, agora que você é salvo, você pode se preocupar apenas em ir para o céu. E não é isso que Deus tem para você. Deus não tem o céu apenas para você. Deus tem uma missão para que através de você, a sua família, os seus entes queridos, a sua geração futura seja alcançada. Portanto, diante dessa proposta, existem muitas impressões erradas de Satanás, dizendo: não precisa ler a Bíblia com seus filhos, não precisa fazer culto doméstico, não precisa honrar a sua esposa, não precisa se submeter ao seu marido, você já é salvo. Ei, essa proposta de Satanás, ela é rejeitada em nome de Jesus, porque você sabe que você agora que é salvo, você não é por si mesmo, você não é isolado e você não é autossuficiente. Nós somos corpo bem ajustado. E a sua salvação a partir de agora, a sua libertação, ela implica que você e a sua casa servirão ao Senhor. Aleluia! Você e a sua casa servirão ao Senhor. Diga não à proposta de Satanás de achar que a salvação é apenas para você. E a última proposta, aleluia, eu amo vocês, encontra-se em Êxodo capítulo 10, versículo 24. Êxodo 10, 24. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servir ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Observe que Satanás nesse processo, ele faz isso com a gente. Ele começa a fazer propostas para que a gente vá cedendo e permaneça escravizado. Mas para essa proposta você também vai dizer não em nome de Jesus.
E essa terceira proposta, viu que no início ele não deixou ir nem com as mulheres, nem com as crianças. Era só vai vocês. Vocês vão lá, porque se vocês não te trouxerem base familiar, se vocês não honrarem seus pais, vocês voltarão para a escravidão. Mas agora ele fala de eles irem, mas irem de mãos vazias. Êxodo 10, 24 nos diz sobre a terceira proposta indecente ou negligente de Satanás, que é você viver uma vida sem entrega, você viver uma vida sem sacrifício, viver uma vida de pobreza, de escassez espiritual. E nessa manhã, eu, em nome de Jesus, te convido a silenciosamente falar: Satanás, eu rejeito essa proposta de viver uma vida sem sacrifícios diante do meu Senhor, ou viver uma vida de pouca produtividade, porque na verdade a miséria não significa falta de recursos, mas significa falta de produtividade. Essa proposta significava que o povo iria, mas iria sem o que oferecer ao Senhor. Nessa manhã eu te convido a rejeitar essa proposta e dizer: Senhor, eu te oferecerei sacrifícios, que é o meu coração voluntário. Eu não viverei uma vida sem entrega, sem aquilo que te oferecer. Mas também significa que você não vive nessa terra sem recursos. A proposta de Satanás para mim e para você é que nós aceitemos um evangelho de tristeza, um evangelho de escassez, um evangelho de sofrimento, quando na verdade o Senhor disse que quando o povo de Israel foi tirado do Egito, eles saíram riquíssimos. Ei, você é filho, e por ser filho você tem herança, você tem promessa. Se eles tivessem aceitado essa proposta, eles teriam saído do Egito com uma mão na frente e outra atrás, mendigando. Mas por dizerem não a uma vida sem sacrifício, eles saíram riquíssimos do Egito. Deus quer de você que você rompa com os negócios passados, com os padrões antigos, e que você viva uma vida de abundância. Se você rejeitar, irmãos, essa terceira proposta de Satanás, que é um evangelho sem sacrifício, um evangelho sem entrega, um evangelho sem cruz, um evangelho sem perdão, você sairá e novamente cairá nas garras de Satanás. Mas nessa manhã, nós dizemos não à proposta de Satanás de continuar servindo ao Senhor com um pezinho no mundo ou um pezinho na escravidão. Nós dizemos não à proposta de Satanás de acharmos que a nossa salvação ela só diz respeito a nós e não a gerações futuras, não ao impacto no mundo. E nós dizemos não à proposta de Satanás de aceitar uma vida sem abundância, aceitar uma vida sem sacrifícios, aceitar uma vida sem propósitos, em nome de Jesus. Quantos dizem não a essas propostas de Satanás? Então, em nome de Jesus, você é convidado a cear com Ele, a estar numa mesa de abundância, porque Ele diz que você é livre em nome de Jesus. Se coloque de pé nessa manhã. Estamos diante da mesa do Senhor e eu peço para que os elementos já entrem. Essa foi, irmãos, uma meditação a respeito de libertação da escravidão do pecado, da escravidão do remorso, da ingratidão, da falta de perdão. E o Senhor, Ele diz para você que você, nele é uma nova criatura, que nele você tem acesso a recursos, saindo dessa escravidão, não com uma mão na frente e outra atrás, mas você tem o Espírito Santo com você, que é a sua riqueza. Depois ele diz para você que esse seu encontro com Cristo, ele vai reverberar na sua família, ele vai reverberar na sua empresa, ele vai reverberar nos seus locais de influência, porque você está levando com você a marca de gerações futuras, e você deixará legado e herança para gerações que estão à frente. E portanto, por último, ele te convida a romper com a velha vida
E esses elementos que aqui estão, eles representam que você tem uma nova vida nele. Eles representam que você é chamado para uma mesa de comunhão e de intimidade com o Senhor. E ao momento em que você pegar esses elementos e se alimentar deles, você que já é batizado, você que já recebeu o batismo em águas e já aceitou a Jesus, eu quero te convidar, adiante dessas 3 rejeições que você fez, a se alegrar no Senhor, pelo sacrifício da cruz do Calvário, que nos deu acesso, que nos deu vantagem, que nos deu riqueza e nos deu uma família nele, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar por esses elementos. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos salvou. Nós te agradecemos porque o Senhor nos libertou. Nós agradecemos porque o Senhor nos transformou. E essa transformação, ela é um processo. Portanto, enquanto nós estamos num processo, que esses elementos, eles sejam, Pai, alimento para nossas almas, que eles sejam recursos de transformação e de empoderamento diante da Tua presença. Nós consagramos esses elementos, o pão e o suco de uva, Pai, para que eles se tornem para nós uma fortaleza, um instrumento de cura e de transformação. Enquanto você pega o elemento, adore ao Senhor nessa manhã.